A Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu nesta sexta-feira estudiosos, economistas e juristas sobre o sistema tributário brasileiro e as principais contribuições desses especialistas para a mudança da cobrança e pagamento de tributo no país. Um dos pontos convergentes é que o sistema atual contribui para a desigualdade social e a pobreza do Brasil. O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, avaliou a proposta de emenda à Constituição 45, que está sendo analisada na Comissão Mista do Congresso, como uma proposta inclusiva e solidária. A PEC 45, né, que é pouco discutida, praticamente não há nenhum espaço na imprensa para ela, né, que é conhecida como a reforma tributária solidária, justa e sustentável. Né? É a única proposta que propõe uma simplificação, mas também propõe a elevação da tributação sobre renda e patrimônio e a redução da tributação sobre o consumo. Essa proposta foi amparada em estudos que foram feitos por mais de 40 especialistas, né? Foram publicados 2 livros, um faz um diagnóstico enorme, o outro faz propostas para mudar. Né? Esses estudos mostram que é possível, tecnicamente é possível que o Brasil tenha um sistema tributário mais próximo da média dos países da OCDE. É fundamental que a gente olhe sobre a tabela do imposto de renda, que a gente tribute lucros e dividendos, que a gente reveja as figuras do juros sobre capital, reveja as deduções de imposto de renda, regularize o imposto sobre grandes fortunas, faça uma discussão sobre a federalização do ITCMD, né? E, além disso, a gente precisa, de alguma forma, efetivar a tributação sobre a propriedade da terra. Para os especialistas, a ideia de imposto único é fundamental, mas a não cumulatividade não está bem formulada nas propostas em análise pelo Congresso. A espinha dorsal do IBS, quer na 45, quer na 110, é a não cumulatividade plena, ampla, o crédito financeiro e não físico, né? De maneira que a gente possa finalmente pôr fim àqueles infindáveis debates sobre crédito de PIS/COFINS ou de ICMS. Então, não há dúvida que essa é a pedra de toque da reforma tributária. Isso não é o que está no texto. Né? Por exemplo, na emenda 45, o que nós temos no proposto artigo 152 é uma previsão de que o IBS será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. Esta é rigorosamente a mesma redação do artigo 155 da Constituição. Não muda uma outra palavra, mas o sentido é igual. Ou seja, eu queria só alertar Vossas Excelências no sentido de que a promessa de não cumulatividade não está efetivada no texto constitucional proposto, não está na PEC. E se as mulheres e os homens serão os mesmos, e se a norma matriz será a mesma, nós não temos elementos de convicção para crer que o intérprete agirá de maneira diferente. O conceito de não cumulatividade previstos nas propostas me parece que não propõe a segurança necessária que nós queremos para poder ver, de fato, essa não cumulatividade ser exercida plenamente. Por quê? A Constituição de 88 já previu a não cumulatividade, no caso do ISS, por exemplo. Mas logo depois, as mudanças legislativas elas alteraram esse conceito, né, e restringiram o direito de crédito das empresas. Isso foi julgado constitucional pelo STF. Então, infelizmente, eu acho que isso é um ponto que nós temos que colocar esse conceito na própria Constituição para que a gente tenha uma maior segurança jurídica. Um outro aspecto levantado pelos especialistas tem relação com o número de alíquotas no sistema tributário. Para Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPE, é preciso simplificar. Essa quantidade de alíquotas, regimes, distorcem os preços relativos da economia. Né? Atividades se tornam rentáveis não porque elas são socialmente rentáveis, não porque elas vão gerar muita renda, mas porque elas pagam menos impostos. Processos produtivos, tecnologias são adotadas, né? Não porque elas são as melhores, as mais eficientes, mas exclusivamente pela regra tributária. O imposto sobre o consumo deveria ter uma alíquota única, né? Para evitar essas distorções. Nós temos que trabalhar com a reforma que ataque a regressividade, portanto, uma reforma que seja progressiva, e eu acho que nós também discutimos aqui, ouvimos isso nessa linha. Nós vimos também a questão aqui do impacto positivo na nossa economia, né, que foi
colocado aqui também nesse contexto. E também um ponto que é relevante, que é essa questão sempre se discute, que não deixa de ser uma conexão da reforma do sistema tributário com a discussão do Pacto Federativo Brasileiro.